Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de São Bento, o pai dos monges do Ocidente, a liturgia nos oferece como primeira leitura um trecho do profeta Isaías, dirigido simbolicamente aos magistrados de Sodoma e ao povo de Gomorra, aquelas duas cidades que foram destruídas por Deus na época de Abraão, por causa do pecado contra a natureza, o homossexualismo. O profeta compara o povo da sua época com uma nação depravada, como na época do tempo de Abraão. Estou farto do holocausto de carneiros, da gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros, de bodes. Não me agrado. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios? Não suporto a lua nova, o sábado, o incenso é para mim uma abominação. Vossas solenidades eu as detesto. Por que Deus detesta um culto que tem por objetivo honrá-lo? Porque este culto é falso. As pessoas que cultuam a Deus têm as mãos cheias de sangue de inocentes que eles mataram. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de minha vista vossas más ações. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão e defendei a viúva. O sacrifício é aceito por Deus, mas ele tem que ser acompanhado pela vida. Se o sacrifício de uma vítima não corresponde à oferta da minha vontade, do meu coração, ele é rejeitado por Deus. O que valia para os sacrifícios do Antigo Testamento, vale também para o sacrifício do Novo Testamento, cuja vítima é Jesus. Se nós estamos aqui para oferecer este sacrifício, supremo sacrifício, o único que verdadeiramente agrada a Deus, mas se oferecemos este sacrifício com o coração voltado não para o altar, mas para o pecado, esperando receber de Deus não a santidade, mas a sorte e o dinheiro para poder pecar mais, a presença nossa na Assembleia Litúrgica, em vez de ser agradável a Deus, torna-se abominável. Na verdade, Deus é reduzido aqui a um ídolo que atende aos meus caprichos quando eu ofereço algum rito. Deus não é assim. Deus é Pai. Nós somos filhos. E Ele atende às nossas súplicas vendo o nosso coração. O Salmo 49 reflete o que diz o profeta. Eu não preciso dos novilhos de sua casa, nem dos cordeiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer a minha aliança em tua boca, saber os mandamentos de cor? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras de meus lábios. De que adianta este sacrifício oferecido a Deus, quando na vida eu ofendo a Deus, na pessoa do meu próximo? É uma advertência também severa do Salmo 49 contra o culto meramente exterior. O Evangelho traz o final do sermão apostólico. Os discípulos serão enviados e são advertidos de que haverá divisões. Não vim trazer a paz, mas a espada. Separar filho do pai, filha da mãe, nora da sogra. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Na verdade, não é desejo de Jesus que isso aconteça, mas é inevitável que aconteça. E os discípulos devem estar preparados para isso. E quando houver essas divisões, a quem devemos preferir? Devemos preferir a Jesus. Se nós amarmos o pai ou a mãe mais do que a Jesus, não somos dignos dele. Se amamos filho ou filha mais que a Jesus, não somos dignos dele. Se não tomamos a nossa cruz para segui-lo, não somos dignos dele. Como Jesus é importante e como ele próprio diz que ele é importante. Se fosse alguém que não fosse Deus, usaria outras palavras. Em vez de dizer não é digno de mim, não é digno
dos favores de Deus, da graça de Deus, da santidade, da herança eterna, digno de mim, porque possuir a Jesus é a própria felicidade e rejeitar Jesus é a infelicidade. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Como Jesus é radical, como esse sermão assusta. Termina agora falando sobre a acolhida. Quem recebe a vós, missionários, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de um profeta. Quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. E quem é tão pequenino que não tem nenhuma qualificação especial? Apenas ele pode dizer, eu sou discípulo de Jesus. Quem der um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo, não ficará sem a sua recompensa. Terminando esse discurso, Jesus agora partiu para pregar, porque ele é também um missionário do Pai. Ele é enviado pelo Pai e ele envia outros em nome do Pai. Esta missão ainda é provisória e experimental, é um estágio profissionalizante, diríamos hoje, mas ela já tem exigências fortes, duras para o missionário. Por enquanto, eles não podem administrar os sacramentos, batizar, celebrar a Eucaristia, nada disso ainda é possível. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, eles não vão apenas anunciar a boa nova, proclamar a salvação, eles vão efetuar a salvação através dos sacramentos, que são sinais sensíveis e eficazes da graça. Esta missão é de todos nós. Quando nos sentirmos parados e acomodados, devemos nos incomodar com o grito daqueles que queriam ouvir falar de Deus e não ouviram, porque nós não fomos até Ele. Vamos pedir a Maria Santíssima, vamos pedir a São Bento, que tanto soube com a sua regra fazer florescer e frutificar a Europa com tantos mosteiros. Vamos pedir a São José, castíssimo esposo da Virgem Maria, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.